Aleluias. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, Felipe. Glória a Deus. Vamos começar mais uma moção da palavra hoje. Nós terminamos nossas aulas sobre a jumenta de Balaão. Nós vamos estar falando agora. Vamos ler hoje a paz do Senhor, irmã Estela. Glória a Deus. Missionária Flávia, paz do Senhor. Nós vamos começar outra série de ensino hoje. Vamos falar sobre Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 1, versículo 2. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Gênesis capítulo 1. Irmão Elmo, a paz do Senhor. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Não encontraram Gênesis 1, versículo 1 ainda? Vai procurando aí. Vai folheando a Bíblia até achar. Glória a Deus. Eu falo assim brincando, mas tem gente que tem dificuldade até em achar Gênesis 1, versículo 1. Pai do Senhor, irmão Gustavo. Glória a Deus. Vamos lá. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre, no princípio, nós vamos estar aqui baseando o nosso ensinamento em Gênesis 1. Esses dias agora, Gênesis 1, Gênesis 2, nós vamos falar sobre o princípio da criação, esses dias aqui no Almoçando a Palavra. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, foram criadas por Ele. Muitos cientistas, homens que estudam, eles têm a sua mente voltada para o evolucionismo, para a evolução, e creem-se que
tudo que foi criado veio sendo aperfeiçoado pelo processo da evolução, né? Tanto a Terra foi sendo evoluída, teve uma explosão do Big Bang e aqui gerou toda essa Terra. Eu acho que aí seria um milagre maior. Se tudo que existe foi feito de uma explosão, eu te pergunto, o que explodiu para que existisse todas as coisas? Então é uma pergunta simples, mas que vai dar dor de cabeça para os cientistas. Se a Terra a Terra e o céu, que hoje nós vemos, que hoje nós pisamos, ela foi gerada de uma explosão. Para que haja explosão tem que ter aquilo que vai ser explodido. Mesmo que essa teoria fosse verdadeira de que a Terra foi gerada de uma explosão do Big Bang, então eu te pergunto, o que explodiu para que a Terra e o céu fossem gerados? Então, haveria de ter uma matéria, mesmo crendo na evolução, a matéria tinha que existir para que houvesse a evolução. Então, como o nada explode, a paz do Senhor, irmã Elaine, como explode o nada e gera terra, céu, mares, vales, montes, animais, homens, seres humanos, como explode o nada? Então, hoje eu vejo os homens indo para a lógica mais difícil do que crer que existe um Deus todo-poderoso acima de tudo, do que crer na Bíblia. Porque a Bíblia é simples em dizer que há um Deus invisível que pela sua palavra criou todas as coisas, invisíveis e visíveis. É mais fácil crer nisso. É mais fácil crer que existe um Deus invisível que criou pelo poder da sua palavra as coisas invisíveis e as coisas visíveis, do que você ficar pensando como é que houve uma explosão para gerar a Terra se antes não existia nada. O que foi explodido? Outro pensamento do evolucionismo dos cientistas é que o homem veio do macaco, o macaco veio da ameba e assim por diante. Havia um vermezinho que foi crescendo até virar macaco. Depois o macaco foi aperfeiçoando e virou o ser humano a qual nós somos hoje. Primeiro, deixa eu falar, se houve uma matéria, ainda que seja minúscula, para evoluir até chegar ao homem, quem criou esta pequena matéria? Então, irmão, não tem como nós tirar Deus da história, não tem como nós tirar Deus da criação. Ainda que seja uma minúscula coisa, uma minúscula ameba, uma minúscula célula, Deus criou, há um Criador para tudo, até do nada há o Criador. Então é mais fácil nós crermos que Deus é o Criador de tudo do que nós crermos que as coisas foram evoluídas. É fácil você dizer que as coisas foram evoluídas, mas como foi criada a primeira matéria que foi evoluída? Amém? Os irmãos estão entendendo? E não é bem isso que eu quero falar. Eu falei porque nós estamos falando do princípio, mas não é sobre bem isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a criação de Deus, o princípio da criação de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando a Bíblia fala no princípio, a Bíblia não está dizendo no princípio de Deus, porque Deus não tem princípio. Assim como Deus é o Criador de todas as coisas, a criação ela tem princípio, porque foi criada em certo tempo. Mas o Criador não tem princípio, porque ele não foi criado, não foi gerado. Deus não tem pai, Deus não tem professor, Deus não tem tutor. Deus, ele é tudo para todos. Então, Deus, ele não
teve princípio, porque só tem princípio quem nasceu ou foi criado. Então, quando a Bíblia fala no princípio criou Deus, está dizendo no princípio da criação. No princípio da criação, Deus criou, ou no princípio do tempo, porque o tempo também é criatura. Deus era eterno, estava na eternidade, e Deus, na sua eternidade, ele criou o tempo. Quando ele cria o céu, cria a terra, ele cria o tempo. Então, quando a Bíblia fala no princípio, não está principiando a divindade. Quando a Bíblia fala no princípio, ela está principiando o tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Paz do Senhor, irmã Shelley. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio de quê? Você pode até escrever aí na sua Bíblia, no princípio do tempo. Criou Deus, quando o tempo foi criado, Deus criou os céus e a terra. Dentro do tempo, Deus criou os céus e Deus criou a terra. Tem gente dizendo, irmão, que vai morar. Olha, eu peço aos irmãos que prestem muita atenção, porque essa aula aqui é uma aula dificultosa, é uma aula difícil de entendimento. Então os irmãos prestam bastante atenção. Tem gente que diz, até tem um hino que diz assim, eu vou subir, eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas uma coisa eu quero te dizer, o céu não é eterno. Tanto a terra como o céu não é eterno. Deus é eterno. A eternidade, como diz o próprio nome, é eterna. Os homens são eternos. As nossas almas são eternas, porque as nossas almas foram fabricadas pelo sopro de um Deus eterno. Então, quando Deus sopra nas narinas do homem, nós vamos falar sobre isso depois, Deus sopra a eternidade nas narinas do homem. Aleluia! Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Como que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Quando ele soprou sobre as narinas e formou a alma dentro do homem. Aquela alma, ela é eterna. Então nós somos eternos. A palavra de Deus é eterna. A eternidade é eterna. Deus é eterno. O Pai é eterno. O Filho é eterno. E todas as coisas ligadas, saídas dele. Os anjos são eternos. Porém o céu e a terra não é eterno. O céu não é eterno. A terra não é eterna. Porque são criaturas de Deus. Foram criados no princípio, criou Deus o céu e a terra. Esse nosso corpo que nós temos, ele está debaixo do tempo, ele é regido pelo tempo. Por isso que vem as rugas, por isso que vem, aleluia, as dores, por isso que vem as enfermidades, por isso que vem o cansaço, por isso que vem a cegueira, por isso que vem a amnésia, por isso que vem as coisas, por isso que vem a deterioração da carne, porque esse corpo que nós temos hoje, ele não é eterno, ele está debaixo do tempo e ele é regido pelo tempo. Então, quando nós falamos eu vou morar no céu, eu estou com uma conotação errada, porque o céu, ele não é eterno, porque o céu, ele é criação que foi criada debaixo do tempo. Prova, pastor? Eu provo dentro da Bíblia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, Mateus 24, versículo 35. Vocês estão entendendo? Vocês estão calados hoje, estão muito calados. Glória a Deus. Que a Bíblia diz em Mateus 24, 35, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Aleluia. Então o céu passará, a terra passará. Por quê? Porque é criatura e está debaixo do tempo.
Aquilo que é eterno não passa. Escuta, aquilo que é eterno não passa, mas o que está sobre a autoridade do tempo passará. Aquilo que está debaixo do tempo passará. Aquilo que está debaixo do tempo passará. Então passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus, que é eterna, ela não passa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela está acima de todas as coisas. Ela está acima do céu e ela está acima da terra. Por quê? Porque o próprio céu e a própria terra foi criada pela sua palavra. Então, céu é, aleluia, criação, criatura, e terra é criação de Deus. O céu e a terra é criação. Então, céu não é eterno. O céu, ele não é eterno. Eu estou caçando aqui um versículo, um capítulo aqui, glória a Deus, só que eu não estou achando, que fica no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías. Achei, Isaías 51, olha, versículo 6, Isaías 51, versículo 6, diz assim: levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Isaías está dizendo que o céu desaparecerá como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido. Ou seja, o céu como fumaça desaparecerá e a terra envelhecerá como vestido. Então, tanto o céu desaparecerá, como a terra também se envelhecerá e desaparecerá. Deus está dizendo que o céu e a terra, eles podem sim ser desfeito, ser acabado, destruído. Deus destruirá tanto o céu e Deus destruirá a terra. Isso acontecerá, pastor? Acontecerá, porque terra e céu está debaixo do tempo. O próprio tempo no final, depois do juízo final, o tempo não terá mais poder. O tempo não terá mais poder após o juízo final. Então a terra perderá, o céu também. Então nós temos que tirar esse negócio da nossa cabeça, presta atenção, que nós vamos morar no céu. Pastor, mas o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade está no céu, da onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Presta atenção, o apóstolo Paulo diz assim: a nossa cidade está no céu. Não quer dizer que ela vai ficar para sempre no céu. Hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, a nossa cidade está lá. O próprio Deus está lá, acima no céu. Ele habita na eternidade. A Bíblia diz que a Bíblia diz em Isaías 57, versículo 15, que Deus habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com contrito de coração, e ele habita na eternidade. Ou seja, ele habita na eternidade e habita com o contrito. Por quê? Porque ele colocou a eternidade tanto no coração do homem quanto no céu. Então, a nossa cidade está no céu e a nossa cidade é eterna. Ela está lá, mas nós não vamos morar lá, porque João disse: eu via a nova Jerusalém, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ou seja, ela vai descer do céu e nós vamos morar na cidade e não no céu.
que hoje está no céu, mas amanhã, quando vier o tempo da eternidade, ela não estará mais no céu. Ela estará entre terra e céu. E que céu será, pastor? Esse céu que hoje nós vimos, ele vai ser destruído. Essa terra que hoje nós vemos, hoje vai ser destruída. É por isso que a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. A Bíblia também diz que o tempo não terá mais poder, domínio sobre aquele tempo, sobre a era em que nós estaremos na eternidade com Cristo. Não terá tempo. E a prova disso é que Cristo é a própria luz da nova Jerusalém. Não haverá sol, não haverá lua e não haverá estrela. Por quê? Para que serve sol, lua e estrela? Sol, lua e estrela serve para marcar o dia, a hora, os meses e as estações. Sol, lua e estrelas são aqueles que controlam e dominam o tempo. Nós sabemos que é dia, noite, que é semana por causa do sol, por causa da lua e das estrelas. Eles regem o tempo. Só que na eternidade não terá tempo. A eternidade não tem tempo. Por quê? Porque também não terá sol, não terá lua, não terá estrelas e não haverá marcação de tempo. Só haverá Cristo, só haverá os salvos, só haverá os remidos, lavados no sangue de Jesus. Amém? Então, na eternidade não terá o tempo. A própria eternidade, ela não precisa do tempo. Na eternidade não terá cansaço, medo, não terá ansiedade. Olha, com a perca do tempo, olha tantas coisas boas que vai acontecer. A ansiedade não existe, aonde não existe tempo. O cansaço não existe, aonde não existe tempo. Aleluia, a aflição não existe, aonde não existe tempo. O medo não existe, aonde não existe tempo. As dores não existem, aonde não existe tempo. Rugas não existem, aonde não existe tempo. Aleluia, nós estaremos para sempre com Deus na eternidade. Então vamos entender que o céu não é eterno. A terra não é eterna. Somente a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna. Quando nós morremos e nós esperamos a ressurreição do corpo, nós vamos esperar a ressurreição do corpo no arrebatamento da igreja. Tanto os que morreram em Cristo, como aqueles que estarão vivos durante o arrebatamento. Então, quando nós levantarmos no arrebatamento da igreja, automaticamente nós já vencemos o tempo. O tempo ainda estará regendo os habitantes da terra naquele tempo, naquele momento, quando nós formos arrebatados. Quando Jesus vier e arrebatar a igreja sobe. Mas ainda haverá aqueles que não subirão, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que preferiram viver à la vontade na terra, aqueles que preferiram seguir o curso da sua própria vontade, o curso do seu próprio caminho. Então eles ficarão na terra ainda sendo regidos pelo sol, pela lua, pelas estrelas e pelo tempo. Eles ainda estarão debaixo do tempo. E aquele tempo será tempos tribulosos, tempos de grande tribulação, tempos de grande angústia, tempos de grande sofrimento. Aleluia! O sol vai aquecer 7 vezes mais e o tempo vai ser difícil, porque será tempo em que o sol vai aquecer 7 vezes
mais. As pessoas vão morrer esturricadas de calor. As pessoas terão a sua carne cozinhada, dependendo da intenção do calor do sol. 7 vezes mais o sol queimará, não será brilho, porque no milênio o sol brilhará 7 vezes mais, mas será só brilho. Mas na grande tribulação, ele aquecerá 7 vezes mais. Será mesmo com seus raios para queimar o ser humano. Será tempos de tribulação, porque o sol estará em desespero, a lua estará em desespero, as estrelas estarão em desespero. A Bíblia diz que uma estrela cairá sobre as águas e haverá envenenamento nas águas, e todo aquele que beber a água não vai passar mal, não é que vai ter uma dor de barriga, uma dor de estômago, não é que vai ficar ruim, não. As águas serão envenenadas do modo que aqueles que beberem daquelas águas morrerão instantaneamente. A Bíblia vai dizer que a lua se tornará sangue. A lua, irmão, ela é responsável pelo clima e pela produção, aleluia, dos alimentos. É a lua que rege o quesito clima e o quesito plantação e colheita. Só que a lua estará doente e haverá na grande tribulação uma grande seca. E na verdade a lua já se encontra nos dias de hoje e há uma grande seca chegando sobre a terra. Eu falava esses dias na igreja, eu tive uma visão em que haveria uma grande queimada sobre a vegetação da terra, as árvores, os legumes, tudo. Eu via uma grande seca e Deus disse que haveria um abalo econômico. Muitas almas morrerão de fome. E não pense você que eu estou falando da África, porque na África, desde 1980, é que morrem crianças, pessoas desnutridas de fome. Mas vai chegar no Brasil. Isso não é uma praga, isso é uma revelação, isso é uma profecia. Pessoas morrendo de fome no Brasil, em Portugal, nos países de primeiro mundo, porque haverá uma grande escassez de alimento, como já há, mas isso vai multiplicar. Por quê? Porque nós estamos vivendo em tempo de tribulação, em tempo de fome, em tempo de desespero, e as almas ainda não entenderam que nós devemos buscar a Jesus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, enquanto Ele tem misericórdia da nossa vida. Ela não vai melhorar, aleluia, não vai melhorar, só vai piorar. A Bíblia diz, mas aqueles que temem ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então, o desespero da grande tribulação, a grande tribulação será um tempo em que o tempo estará sem tempo. A tribulação, a grande tribulação, o tempo se revolta, o sol se revolta, a lua se revolta, aleluia, tudo será, a criação se revolta. A Bíblia Sagrada diz que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 22 a seguir vai dizer que a criação geme, sol, lua, estrela, a vegetação, o vento, a natureza, as águas, os rios, os mares, eles gemem esperando a manifestação dos filhos de Deus. Qual a manifestação? O arrebatamento dos filhos de Deus. Para quê? Para que a criação vingue o ser humano de toda maldade, porque a criação está debaixo da maldição por causa do homem, por causa da queda do homem. Então, quando Jesus buscar os seus da terra, a criação, ela vai vingar a terra. Amém? Não era para chegar aqui, nós falamos um pouco de escatologia aqui, mas não era para nós chegarmos aqui. Mas nós, quando subirmos no arrebatamento, nós como salvos, como escolhidos de Deus, primícias de Deus,
aleluia, ainda que o tempo vai reger estes que estão aqui embaixo, o tempo não regerá nós primeiro. A força da gravidade que nos prende na terra, ela vai ser quebrada, porque nós vamos ser levados em nuvens, vamos ter um corpo transformado, o nosso corpo vai ser revestido, aqueles que morreram receberão um novo corpo lá embaixo, aqueles que morreram receberão um novo corpo lá embaixo, aqueles que estiverem vivos terão um corpo transformado, eles terão um corpo transformado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, quando essa nossa casa terrestre se desfizer, nós temos de Deus um edifício, aleluia, uma casa eterna no céu. Deus está dizendo que nós vamos perder esta casa e vamos receber um edifício, ou seja, muito maior, muito mais glorioso, muito mais caro, muito mais raro. Ninguém troca um edifício por uma casa. Então, quando essa nossa casa desfizer, ele está falando da morte. Quando esse meu corpo deitar no pó, eu tenho certeza, tendo Deus, que eu vou receber um edifício, ou seja, o corpo da ressurreição. E ele diz mais, mas eu não quero perder este corpo para ganhar o outro. Ele está falando da morte do crente que vai ressuscitar na ressurreição. Ele disse, eu prefiro que o meu corpo seja revestido. Eu não quero ser despido desse corpo, ou seja, eu não quero morrer para ganhar outro corpo. Eu quero ser revestido do outro, ou seja, eu quero estar vivo. Eu quero passar pelo processo da transformação do corpo, porque o morto vai receber o corpo, mas o vivo, ele vai passar pelo processo da transformação do corpo. É como a lagarta que estoura e vira borboleta. Nesse mesmo corpo carnal vai começar a sair raios de luz e vai começar a expandir o meu corpo, porque nós teremos a medida de varão perfeita, e a medida de varão perfeita é a medida de um anjo, 3 metros de altura, e nós teremos este corpo e teremos este brilho e receberemos isso. E nós subiremos, a partir do momento que nós subirmos, nós estaremos com o corpo eterno, nós estaremos com a alma eterna, o espírito eterno, tudo em nós será eterno. Hoje nós estamos presos na terra, porque esse corpo nosso está sujeito à terra, está sujeito ao tempo. E eu, neste corpo sujeito ao tempo, eu não posso subir para um lugar eterno. Com esse corpo sujeito ao tempo, eu não posso ir para um lugar eterno. Então eu recebo um novo corpo e vou subir. A gravidade não vai ter força, o tempo não vai ter força, a morte não vai ter força, e eu vou para a eternidade depois do arrebatamento. E eu vou cantando assim, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu vitória pelo sangue de Jesus. Então, a partir desse momento, nós estaremos na eternidade com o corpo eterno. Voltaremos no milênio para reinar com Cristo com o corpo eterno. No milênio será uma comunhão de 2 povos, os que foram arrebatados, que terão um corpo de luz, que estarão com a estatura de varão perfeito, com aqueles que venceram os 7 anos da grande tribulação, a batalha do Armagedon, aqueles que conseguiram vencer. Esses aí vão estar na terra no milênio como os povos. Nós estaremos com Cristo governando as nações. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós demos uma escatologia aqui, né, irmãos? Para falar de eternidade. Então, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. A nossa alma é eterna. O Deus é eterno. O Filho é eterno. O Espírito é eterno. A justiça é eterna, a fé é eterna, o amor é eterno, muitas coisas serão eternas, o governo será eterno, a autoridade de Deus será eterna, o nosso governo com Cristo será
eterno. Então, os anjos são eternos, demônios são eternos, a sua alma é eterna. Você só precisa. O inferno, ele foi criado, mas a partir do futuro será eterno. Há coisas que não são eternas no passado, mas se tornarão como o inferno. O lugar onde nós estaremos, a Nova Jerusalém, onde habitaremos com Cristo, também será eterna. Amém? Então nós temos que escolher para onde a nossa alma eterna vai, para o lugar eterno. Só tem 2 lugares eternos, aonde a nossa alma eterna vai habitar. Primeiro lugar eterno é na Nova Jerusalém, é a cidade que foi edificada por Deus para os teus filhos. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, porque ele via uma cidade cujo edificador, cujo arquiteto e construtor era o próprio Deus. Abraão já via a Nova Jerusalém. A Jerusalém que João viu e que escreveu no Apocalipse, ela foi vista por Abraão. Então, esta cidade, ela é a cidade do salvo, do santo, daqueles que sofreram na terra, daqueles que aceitaram a Cristo, daqueles que viveram para Cristo, aqueles que não se envergonharam de Cristo, aqueles que venceram lutas com Cristo. Esta cidade é para aqueles que foram machucados na terra, mas não perderam a esperança e a fé. Aqueles que não se venderam para a promiscuidade, para o adultério, para a prostituição, para a ira, para a inveja, para a pornografia, para a incredulidade, para a idolatria. Aqueles que não se venderam pelos desejos carnais da terra, para os vícios. Aqueles que não venderam para a sensualidade. Aqueles que não venderam para as coisas da terra. Esta cidade, ela é santa. A Bíblia diz que ali não tem incircunciso. Ficarão de fora os ladrões, os roubadores, os prostitutos, os invejosos, os mentirosos, os soberbos, os cães, os gulosos. Todos esses ficarão de fora. Porém, a sua alma também tem outro caminho que ela pode ir, lago de fogo e de enxofre, que primariamente foi preparada para o diabo e os seus anjos foram preparados. O lago de fogo e enxofre não foi preparado para ser humano. Lago de fogo e enxofre não foi preparado para os homens, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, todo mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não nos fez para ir para o inferno. O homem está indo para o inferno voluntariamente. O homem está indo para os caminhos de morte voluntariamente. Não é desejo de Deus. A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. A Bíblia diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Salmo 116, versículo 15. Mas lá no livro de Ezequiel, Deus fala: todas as almas são minhas, mas Deus não se agrada com a morte do ímpio. Mas o desejo de Deus é que ele se convertesse. Mas o homem tem um livre-arbítrio e muitos têm andado a caminhos largos, a caminhos que vão dar em um lugar escuro, em um lugar de tormento eterno, em um lugar de pranto eterno, de sofrimento eterno. Na Nova Jerusalém, Deus enxugará o nosso pranto. No lago de fogo e enxofre, ali haverá pranto e ranger de dente. Eternamente. O céu é real, o inferno não é brincadeira, e nós temos agora em vida a nossa opção, ou vai ou não. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem são direito, mas ao seu final é caminho de morte. Vale a pena, irmão, se santificar na terra. Vale a pena, irmão, buscar o céu, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Vale a pena buscar a presença, vale a pena buscar a Deus, vale a pena, aleluia, desvencilhar das coisas da terra para buscar as coisas do céu. Amém? Então Deus, ele nos deu livre-arbítrio para escolher esta escolha. Aleluia. Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha, pois,
a vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida. Então nós somos eternos e temos que escolher para qual eternidade nós iremos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou o inferno, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 2 de Gênesis vai dizer: assim foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército. Ou seja, Deus criou no princípio o céu e Deus criou no princípio a terra. Só isso foi criado. Foi criado o céu, foi criado a terra. Foi criado o céu e foi criado a terra. E o exército do céu e o exército da terra. Deus criou o inferno, não. Deus criou o abismo, não. Deus criou só céu e Deus criou a terra. No princípio, aqui, Deus criou o céu e todo o seu exército. A Bíblia vai dizer o que Deus criou. Deus criou no céu, Deus criou os anjos, Deus criou a sua imagem, que é Cristo. Deus criou a sua imagem, porque o primogênito da criação, a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o primogênito da criação. Mas se Jesus é Deus, como ele é criação? Eu fiquei olhando, fiquei estudando, eu falei lá no ensino do Dona Fica, eu fiquei observando como é que Cristo pode ser princípio da criação se ele verdadeiramente é Deus. Olha aqui, Apocalipse capítulo 1. Glória a Deus. Não é em Apocalipse, capítulo 1, irmãos. Eu vou procurar aqui. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo. Jesus, ele é o princípio da criação. Como Jesus pode ser o princípio da criação se Jesus é Deus? Se Jesus é Deus, como ele pode ser o princípio da criação? Olha que pergunta. Eu estou procurando aqui. Princípio. Ele é o princípio da criação. Glória a Deus. Eu não vou achar aqui agora, mas depois eu vou procurar para os irmãos. Tem uma passagem na Bíblia que chamam de o princípio da criação. Quem? Jesus. Aí eu te pergunto, como que pode Jesus ser o princípio da criação? Aleluia. Eu creio, eu vou achar agora, irmão. É nas cartas das igrejas. Ainda bem que é culto de ensino, né? Nós estamos ensinando. Os irmãos que ficam aqui têm paciência, né? Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse versículo 3. Você está vendo como a Bíblia é rica? Nós estamos estudando Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não saímos daqui. Estamos quase uma hora estudando um versículo. E olha aqui. Olha como a Bíblia é rica. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim: mas ao anjo em Laodiceia da igreja escreve: estas coisas diz o Amém. Está falando Jesus. Ele é o Amém. A testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Jesus está dizendo que ele é o amém, a testemunha fiel e o princípio da criação de Deus. Como pode Jesus ser o princípio da criação de Deus se ele é o próprio Deus? Na verdade, Jesus não está dizendo que ele foi criado. Jesus está dizendo que ele, a sua imagem foi criada. Não ele é o ser eterno. Só que no princípio, antes de Deus criar céu e terra, ele criou a sua imagem. Então, a primeira criação de Deus não foi o céu, não foi a terra, não foi os anjos, não foram os homens, não foram os animais. A primeira criação de Deus foi uma imagem para si. E esta imagem é a imagem de Cristo. Não que Cristo foi criado, Cristo é Deus, ele estava em Deus, mas Deus criou a sua imagem. E pela imagem de Cristo, todas as outras coisas foram criadas. Então Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Antes de Deus criar o céu e criar a terra, ele criou a sua imagem. Ele criou a imagem de Cristo. É por isso que em Apocalipse 3,14 diz que ele é o princípio da criação. Não ele como Deus, ele como imagem, como um ser visível, como algo que pode ser visto. Amém? Então Deus primeiro cria a sua imagem. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele tem agora a imagem original. Ele tem em Deus a imagem original, que é a imagem de Cristo. Em Gênesis 1, 26, Deus disse: também façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Aleluia, façamos o homem a nossa imagem, a imagem que Deus fez primeiro, e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, quando Deus vai criar Adão, ele vai criar Adão pela imagem de Cristo que ele já tem. Aleluia. Então ele faz Adão conforme a imagem que ele já tinha, que era a primícia. Então o primeiro homem não é Adão. O primeiro homem é o Cristo que já estava guardado, oculto em Deus. Era uma imagem escondida que Deus tinha oculta, a imagem de Cristo. É por isso que o diabo, quando ele derruba Adão, ele pensa: eu derrubei toda a humanidade. Na verdade, ele derrubou a réplica, ele derrubou o pirata, ele derrubou a Xerox. Aleluia, oricanta labai, o original ainda estava guardado. O diabo, quando ele derruba Adão, derruba Eva, ele pensa: agora eu venci a humanidade, porque eu derrubei o primeiro, e pelo primeiro eu derrubo todos. Mas o que ele não sabia é que o original estava guardado em Deus. O apóstolo Paulo disse que ele era um mistério oculto em Deus para todo o sempre. Aleluia. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele sopra, aleluia, a alma vivente, mas havia dentro dele ainda guardado o espírito vivificante, que era Cristo. Amém? Então o diabo, o primeiro homem não foi Adão. Adão foi o primeiro homem a ser feito na terra, mas o primeiro homem criado foi Jesus, a imagem de Cristo Jesus. Aleluia. No princípio Deus criou tudo, todos os seres humanos foi criado no princípio, estava em Deus. Quando Adão nasce, Deus sopra toda a humanidade em Adão. Quando Adão gera os seus filhos, toda a descendência de cada filho é levado para aquele filho. Então, o que acontece? Mas quando Deus sopra toda a humanidade em Adão, há uma imagem, o original ainda fica em Deus. Então, a primeira imagem foi Cristo. E pela imagem de Cristo, todas as coisas foram feitas.
Não só o homem foi feito à imagem de Cristo, o homem foi feito à imagem de Cristo, mas por Cristo, pelo princípio da criação, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Quem? Jesus. O João disse no João capítulo 1, ele diz assim: ninguém pôde ver a Deus, mas Jesus o fez conhecido. Deus falou, Jesus no João 14 disse para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu sou a imagem do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu sou a imagem do Pai. Nos mostra o Pai. Ô Tomé, estou há tanto tempo convosco e você ainda não me viu? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque você só pode ver o Pai por Cristo, porque Cristo é a imagem do Pai, porque o Pai é invisível, mas Cristo, o Filho, é a imagem do Pai, e o Espírito é a ação do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Cristo. É a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. O primogênito é o que? O primeiro de toda a criação. Como eu já disse, não a essência, mas o corpo, a imagem de Cristo foi a primeira de toda a criação de Deus. Versículo 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foi criada todas as coisas. Aonde? Em Cristo. Antes que todos achavam que Cristo não existia, tem gente que acha que Cristo aparece em Mateus. Cristo aparece no princípio. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então todas as coisas foram criadas em Cristo. Ele é o primeiro e dele vai ser feita todas as coisas. As coisas que estão no céu, os tronos, as ruas de ouro, todas as coisas foram feitas por ele. A árvore da vida, a árvore do conhecimento, os anjos, os demônios que ainda eram anjos, tudo foi criado em Cristo, e tudo que foi criado em Cristo foi criado bom. Tudo que foi criado em Cristo foi criado belo. Na criação não existia demônio. Deus criou os anjos, potestades, principados, exércitos, guerreiros, angelicais. Deus criou só anjos. Deus criou o céu e os seus exércitos. Está em Gênesis 2:1. E tendo acabado Deus de fazer o céu e todo o seu exército, e a terra e todo o seu exército. Então, primeiro Deus criou os céus. Gênesis 1:1. Primeiro Deus criou os céus. Vocês estão aí? Estão entendendo? E ele criou os céus por Cristo, pela imagem de Cristo. Aí, primeiro, no princípio criou Deus os céus primeiro, depois a terra. Então, primeiro Deus criou o céu, Deus prioriza o céu. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, a prioridade do céu. Mas amanhã nós vamos falar sobre a prioridade do céu, porque nós estamos terminando já a nossa aula, está acabando já. Glória a Deus. E eu não sei porque tem gente que não gosta. Tem gente que, irmão, está mais morto. Está mais morto do que o mar morto. Glória a Deus. Eu vou começar a cobrar de novo o obreiro, voltar para almoçando a palavra. Eu só vou dar uma firmada aqui, tá? Tem obreiro aí de departamento, povo que gosta de pregar, que não está querendo aprender. Ô irmão, Deus está fazendo uma limpeza boa. E eu acho é bom. Crente que não gosta de Bíblia, irmão. Crente que não gosta de Bíblia tem defeito de fabricação. Crente que não gosta de aprender tem problema de mente. O que ilumina a nossa mente é a palavra.
Se eu não gosto da palavra, eu não gosto do céu, eu não gosto de Deus. O que me leva para o céu é a palavra. O que me leva para o céu é a palavra. O que me leva para o céu é a palavra. O que mostra o céu é a palavra. Então, por ele, por Cristo, foi feito todas as coisas. Todas as coisas foram feitas. Primeiro Deus fez o céu e todos os anjos. Entre eles, a terça parte que caiu com Satanás também foi feito. Deus não fez demônio. Demônio não é feito por Deus. Demônio se transforma. Crente ruim não é feito por Deus. Se transforma, se corrompe. As minhas boas características eu herdo de Cristo. As minhas más são resquícios do velho Adão. É o velho Adão que coloca esses defeitinhos em mim. Então há uma briga. Então Deus criou só anjo de luz. E o anjo mais belo se chamava Lúcifer, que significava o seu nome, portador da luz. O anjo, o primogênito dos anjos. O primogênito de toda a criação foi Cristo. E o primogênito de todos os anjos foram Lúcifer. Foi criado com mais luz, com mais glória, com mais poder. Então, em Cristo foi criado todos os seres do céu. E lá tem anjo de todo jeito, tem anjo serafim, tem anjo querubim, tem anjos portas, tem anjos portais, tem anjos carros, tem anjos rodas, tem anjos tronos. Tudo no céu é vivo. Alabaia, decanta, alabassúria, anda, alabarraia. A praça do céu é viva. Tudo lá é vivo. Aleluia. Os anjos leões, os anjos águias, os anjos bois, os anjos, os anjos cavalos de fogo. Tudo isso foi feito em Cristo no princípio. Tudo. Tudo isso foi feito em Cristo no princípio. A Bíblia diz, até as brasas de fogo lá são vivas. A Bíblia diz que Isaías viu o serafim que foi no altar e pegou uma brasa viva do altar. No céu não tem morto, no céu não tem defunto, no céu não tem desanimado, no céu não tem crente preguiçoso, no céu não tem desconvertido, no céu não tem desviado, no céu não tem crente morto. Oi, canta alabaia, no céu tudo é vivo, no céu tudo é forte. Aleluia, João disse, eu vi descer um anjo forte. No céu tudo é animado, no céu tudo é para a glória dele, para o louvor dele, para a adoração dele. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu correr aqui, senão não termina isso. Então em Cristo foi criado todas as coisas, primeiro no céu e depois na terra. E tudo que foi feito na terra foi feito por ele. Tudo que foi feito no céu foi feito por ele. Tudo que foi feito na terra foi feito por ele. Todos os animais foi feito por ele. O homem foi feito por ele. Os montes, os vales foi feito por ele. Os pássaros, os peixes. Por ele, por intermédio dele é que todas as coisas foram feitas. Haná Surya Mahai. Em Cristo, na sua imagem, as coisas invisíveis e as coisas visíveis foram feitas pela sua imagem, que era invisível, depois se tornou visível, que agora está invisível, mas vai tornar visível de novo. Por que que todas as coisas invisíveis e as coisas visíveis foram feitas pela imagem de Cristo? Porque a imagem de Cristo é única, que é visível e invisível ao mesmo tempo. Então, a imagem de Cristo, que é visível e invisível ao mesmo tempo, ela pode, aleluia, tornar as coisas realizadas, tanto as invisíveis quanto visíveis, porque a sua imagem, ela é invisível e ela é visível. Ela é visível em Cristo e ela é invisível em Deus. Só quem tem a mente espiritual entende o que eu estou falando. Por quê? Porque esta palavra ela está tornando visível a quem tem olhos espirituais, mas invisível a quem tem olhos carnais. Quem é, aleluia, espiritual entende. Quem não é espiritual não entende. Cristo está tornando coisas invisíveis e coisas visíveis. Visível para quem tem visão espiritual, invisível para quem não tem nada. Então, tantas as coisas que eu sei, quantas as coisas que eu não sei, então, foi por ele. Tanto invisível quanto visível. Alabassuri anda alabarrai. Glória a Deus.
E tudo foi criado por ele e para ele. Então o problema dos anjos que caíram é porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas têm que render glória a ele. Todas as coisas têm que se voltar para ele. Os animais, quando os animais eles cantam, eles rincham, eles relincham, eles estão glorificando ao Criador. Quando as árvores se movem no vento, elas estão devolvendo a glória para o Criador. Quando o vento faz os seus circuitos, eles estão adorando ao Criador. Quando o mar morre na praia, eles estão respeitando os limites dados pelo seu Criador. Quando o sol se levanta, ele está obedecendo uma ordem do seu Criador e adorando o seu Criador. Quando ele se põe, ele está respeitando um limite do seu Criador. Quando a lua vem, ela está respeitando o seu Criador. Quando ela vem minguante, é porque o seu Criador disse, lua vem minguante. Quando ela vem cheia, é porque o Criador disse, lua vem cheia. Quando ela vem nova e crescente, é porque o Criador determinou o tempo certo e a lua certa. As estrelas, quando elas brilham, estão brilhantes no céu, elas estão adorando o seu Criador. Quando elas não aparecem, elas estão respeitando a vontade do seu Criador. Os pássaros, grandes e pequenos, cantam ao seu Criador. O dia nem nasceu e os pássaros já estão louvando o nome do seu Criador. Nem saíram para buscar o seu alimento, mas já estão louvando e agradecendo porque sabem que o seu Criador já preparou o seu alimento diário. Jesus disse, não ansieis com as coisas de comer, de vestir, porque o pássaro não plantam, não colhe, não junta em celeiro, mas o Pai Celestial cuida deles, e é por isso que eles cantam maravilhosamente. Os peixes embaixo da água adoram o seu Criador, tudo adora, tudo louva o nome do Senhor, aleluia, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Só dois tipos de seres que não quereram, não quiseram devolver-lhe a glória devida. Qual foram? Primeiro, os anjos que caíram, uma terça parte, que caíram com Lúcifer. Por que que Lúcifer virou demônio? Por que que Lúcifer virou diabo? Por que que Lúcifer de Cristo, mas não quis devolver a Cristo a honra, a glória, o louvor e a adoração? E todo aquele ser que foi criado por Deus e não devolve a Deus o que é de Deus, vai... Glória a Deus. O trem travou aqui. Aleluia. Lúcifer, vou voltar aqui porque travou. Lúcifer, aleluia, ele partiu de Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Lúcifer saiu de Cristo. Ele era imagem de Cristo. Ele saiu e ele e os demais anjos foram saídos de Cristo. Então a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Ou seja, ele deveria trazer para Cristo novamente a honra, a glória, o louvor e a adoração. Mas ele não quis trazer para Cristo o louvor, a adoração para Cristo. Ele tomou para si. Aleluia. Por quê? Porque ele se exaltou na sua beleza. Toda a criação de Deus tem que devolver para Deus aquilo que Deus deu. Se Deus me criou, eu tenho obrigação de adorá-lo, de exaltá-lo, de contemplá-lo, de bendizê-lo, de engrandecê-lo e de agradecê-lo. Aleluia. Todo aquele que não devolve a Deus aquilo que Deus fez por mim em forma de adoração, de oração, de intercessão, de gratidão, aleluia, já está condenado à queda como o próprio Lúcifer caiu, porque não quis devolver a Deus o que era de Deus. Tem muita gente que vai para o inferno porque não quer adorar a Deus. E Adão foi outro que se corrompeu, porque ele partiu de Deus e não devolveu para Deus aquilo que era para ser dado. Aleluia. E ele desejou a glória para si, ele desejou ser igual a Deus e não devolveu para Deus aquilo que lhe cabia. Amém? Então isso é a importância, irmão. Nós fomos criados por Deus para Ele, não para nós. Aleluia. Deus nos deu para nós devolvê-lo. O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem é para sair pelos seus lábios em forma de adoração e louvor. É por isso que Deus cuida dos pássaros, porque os pássaros, aleluia, adoram a Deus. É por isso que Deus cuida dos animais, porque os animais, eles adoram a Deus. Aí você vê o burro relinchar,
para você é apenas um relincho. Para Deus é uma adoração. Você vê o lobo urrar, para você é um urro do lobo, mas para Deus é uma adoração. Toda a criação fora feita para adorar o seu Criador, por Ele e para Ele. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 4, Deus dá a coroa para os anciãos devolve para Deus. Deus dá de novo, eles devolvem para Deus. Por quê? Porque é por Ele e para Ele. Amém? Só para terminar, eu vou terminar de ler aqui e amanhã nós voltaremos novamente. Antes, Colossenses 1, 16, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, seja trono, seja soberania, principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o Espírito, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse contigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde a sua vida. Deus, Jesus, ele reconcilia nele todas as coisas que estão no céu e na terra. E os demônios nas regiões celestes. E os demônios no abismo. Então, por que o demônio ele não pode ser reconciliado com Cristo? Porque ele está em uma dimensão que não foi criada por Deus. A própria queda do diabo formou o abismo. Isso aqui nós vamos falar sobre amanhã, tá? Por que o diabo não pode ser reconciliado em Cristo? Se aqui disse, para que reconcilie consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Porque no princípio Deus criou só céu e terra. E Deus só pode reconciliar com ele aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. E os demônios, eles não estão nem no céu e nem na terra. É por isso que não pode ser reconciliado. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um Almoçando a Palavra. Que Deus possa estar te guardando em nome de Jesus. Hoje nós temos culto de ensino na igreja do Dona Fica.